Olá, esse é o podcast Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação na sua região e em todo o estado do Rio de Janeiro. O nosso papel aqui é repercutir o nosso programa que sempre estreia às segundas-feiras, 8 horas da noite. E hoje vamos repercutir a Planta Aí, com o Alisson José, que fez lá o pitch, né? Foi bem interessante. E o Luan, recém-chegado de Portugal, né? Quando fez a gravação do programa, você estava lá, não é? Tava em Portugal ainda. Isso, e a gente vai falar um pouquinho aqui na próxima hora sobre como é que foi essa experiência de empreender, essa experiência de tentar já começar com a empresa internacional. Tudo bom, Alisson? Tudo beleza, tudo jóia, beleza aqui. Vamos falar um pouquinho da Planta Aí, né? Você tá um bocadinho nervoso, né? Normal. Relaxa. Normal. Esses 2, 3 primeiros minutos você fica indo um pouquinho na pilha, mas já isso aí passa. E daqui a pouquinho eu puxo você para conversa, mas eu primeiro queria começar ouvindo o Alisson. Como é que foi a experiência de apresentar? Como é que você está? Eu lembro que no dia da gravação você estava ali tentando repetir o pitch para não fazer feio. E foi de primeira, foi bacana. Como é que foi a experiência? Foi bastante interessante, né? Foi um desafio, porque eu precisei decorar bastante. Inclusive o Luan me ajudou a montar o texto, mas... Sim. Eu vim decorando de Bom Jesus até aqui. Vocês moram em Bom Jesus, né? Em Bom Jesus, é. Então foi bastante interessante, foi uma experiência construtiva que a gente conseguiu estar ali explicando o que é a nossa ideia, né? Então, acho que... E foi bacana porque, além da tecnologia, que eu acredito que o desafio tecnológico não seja tão grande assim, você conseguiu falar bastante do negócio, ou seja, tem mercado aqui em Friburgo, tem mercado ali no sul do Espírito Santo, Venda Nova, etc. Você já identificou ali uns bons mercados onde vocês podem atuar, ou seja, não é só tecnologia, né? Sim, inclusive depois a gente teve novos contatos, algumas pessoas encontraram a gente descobriu que na região... Tá repercutindo bem, graças a Deus. Sim, na região aqui de Muriaé tem produtores de hidropônicos, certo? A gente descobriu o pessoal aqui em Campos. Uhum. Então, a gente teve... O vídeo, inclusive, ajudou a gente se identificar, porque, geralmente, quando você procura um produtor, ele... É difícil para você se identificar. Olha, não, a gente está querendo fazer uma pesquisa e tal. Então, o fato de ter o vídeo numa instituição que tem, assim, que passa uma certa confiança, né? Uhum. A gente conseguiu se identificar e manter o contato para poder desenvolver conhecimentos novos. Então, o vídeo ajudou bastante nessa parte, certo? E Luan, como é que foi a sua expectativa lá, que você estava em Portugal ainda, né? Quase em transição para cá, viu a oportunidade, ajudou a preparar os textos, a argumentação, a narrativa. Como é que foi acompanhar tudo isso de longe? Cara, é bem doido, né? Porque, como eu tava longe e a gente não tinha contato direto, é muito difícil a gente ensaiar um pitch, a fala de um pitch, ou como o pitch vai ser feito, a estrutura, sem estar lá. E querendo ou não, você sabe que a gente pivotou, né? Na tech, com a ideia. Então, a gente não tinha uma ideia totalmente consolidada, totalmente bonitinha para fazer a estrutura de um pitch como ele deveria ser. De apresentar um problema, trabalhar a ideia do problema, depois vir com a solução, MPV, modelo de negócio. A gente não tinha isso totalmente elaborado. Então, foi um corre para a gente estruturar isso, identificar essas ideias e tentar construir algo legal para a gente poder apresentar. Tanto é que a gente até, ficava na dúvida, cara, será que a gente está no ponto de ir no programa, fazer a apresentação? E aí você falou pra gente, não, cara, vem, apresentem a ideia de vocês. E a gente veio, e, cara, foi bacana. Eu acho que o Alisson também foi muito bem na apresentação, mesmo tu, cara falou bem pra caramba. Quando eu tava assistindo ele, eu achei que ele tava nervoso. Quando eu vi o programa editado, com a música de fundo, a edição faz uma diferença muito grande. Não aparentou que você tava com aquele nervosismo todo. Lá na hora você tava muito mais pilhado e foi bacana. Sim. Me relembra, participou da sua banca de investidores. Você lembra deles todos? Eu não lembro os nomes, porque não sou muito bom de memória, mas eu lembro das fisionomias. Foi o Igor, né? O Igor da Nauta XP Investimentos. Isso. Ele achou interessante. Depois ele veio falar comigo, cara, aqueles moleques são bons, etc. Achei interessante. Que a proposta de vocês é tentar pegar um dinheiro pequeno e multiplicar num programa de governo que é Embrapa, não é? Isso. Exatamente. Como a gente tem 5 pesquisas que precisam ser desenvolvidas, a pesquisa econômica, para entender o mercado melhor, a gente precisa desenvolver a pesquisa agronômica,
que é para poder a gente conseguir extrair o conhecimento da nutrição do vegetal, certo? E aplicar ali técnicas de otimização para conseguir fazer uma boa produção, certo? Então a gente tem essa pesquisa, tem a pesquisa eletrônica, que é a parte de refinamento do equipamento. Uma vez que os sensores são muito delicados, né? Sim. A possibilidade de haver uma leitura errada é muito alta, então precisa de ter um refinamento muito grande. E tem a pesquisa computacional. Tô vendo aqui agora quem foi a banca. Foi o Hugo da Zoologia, o cara é empresário imenso. A Zoologia é a maior rede de pet shop, né, aqui do município, acho que da região. E o engenheiro ambiental Lucas Rangel Carvalho, agora não me lembro se é Rangel, que é da... esqueci o nome da empresa dele. Mas é o fundador de uma empresa júnior. Sim. Enfim. Eu estava em dúvida quem que tinha sido os investidores. Mas perdão, acabei lhe interrompendo. Prossiga. Não, mas... Então, é isso. A gente tem todas essas pesquisas, né? Tem a visão computacional. Inclusive, a gente está desenvolvendo agora a parte da visão computacional, certo? Que é um retorno, um dos mais importantes do nosso projeto, uma vez que a gente quer desenvolver um equipamento que o produtor vai apertar um botão, vou produzir alface, e a planta vai produzir para ele, certo? Então, o feedback de como está o crescimento, ele é muito importante para a gente. Para o produtor não precisar de ficar de olho e ter que, eu preciso de ajustar esse parâmetro. Não. A própria planta vai olhar e vai extrair dali as propriedades, os parâmetros e vai se autoajustar. É que a gente achou que não era suficiente só ele fosse autônomo, automático. A gente queria que ele fosse inteligente, que ele próprio se regulasse para poder fazer a produção ficar mais eficiente. A gente acha que a nossa jogada está mesmo nisso. Muito bom. E conversaram com alguém dos investidores? Eu sei que a gente trocou contatos. Como é que está isso? Sim, nós trocamos contatos, certo? Eu entrei em contato com eles. E... Qual especificamente? O que eu falei que o Igor estava interessado. Os três, eu tive contato com os três, a gente trocou telefone, certo? Sim. E a conversa inicial foi que a gente realmente precisava de fazer esse desenvolvimento da pesquisa para conhecer melhor o produtor, ter um número, né? Inclusive, depois disso, a gente conseguiu encontrar numa revista especializada do Sul, o pessoal da Universidade de Santa Catarina, eles têm uma nota dizendo o seguinte: nós da Lab Hidro já treinamos mais de 3.000 pessoas ligadas à hidroponia. Então eles estimam, essa matéria de 2018, eles estimaram naquele período que haveria mais de 4.000 produtores hidropônicos no país. Então a gente está juntando esses dados, certo? A gente está entrando em contato com produtores e tentando fazer parcerias para montar esse panorama econômico. O desenvolvimento tecnológico, você está fazendo uma análise de mercado, que ela é necessária. Mas se o produtor falar para você hoje, quero a sua tecnologia, em quanto tempo ela vai estar pronta? A gente estima aí com 8 meses. Estou falando com ele, mas se quiser também responder, responda, tá? Não vou ficar te passando palavra, não. Tô ligado. A gente agora está montando a pesquisa dos sensores. A gente vai avaliar uma série de sensores de pH, que é o nosso gargalo. E também o Luan e Veral estão trabalhando na parte de visão computacional. A pesquisa de sensores, a gente vai levar aí 4 meses, porque são 3 meses testando, mas a gente está montando o arcabouço, 4 meses para entregar. Nesses 4 meses de teste, a gente vai estar montando toda a parte. Então, se o camarada falar, olha, hoje eu tenho a grana, eu quero investir no que for necessário, a gente acredita que com 8 meses, 10 meses, estourando um ano, a gente consegue entregar essa tecnologia já num nível bem refinado, sabe? A gente tem um arquétipo do MPV, o Alisson tem ele pronto na casa dele. Só que a ideia da pesquisa também é identificar quais são os melhores sensores, porque no mercado tem vários deles, para hidroponia e quais que vão combinar melhor com os outros, né? A combinação entre eles. Por isso essa pesquisa que o Alisson está fazendo, ela é tão fundamental para a gente finalizar o que seria o nosso protótipo mesmo. Um MPV a gente tem, só que a gente quer fazer algo realmente redondinho. O MVP é uma prova de conceito. Então, vocês já provaram que o conceito funciona. Yes. Agora tem que finalizar, amadurecer em produto. Exatamente. Sim. Ainda estou naquela expectativa de colocar mais ou menos aí
30 mil que vocês falaram, né? Não, era 50 para 500 mil. 50, né? Isso. Ainda tá nessa expectativa que com 50 vocês conseguem andar com isso? Sim. A gente acredita que sim, porque hoje o que a gente precisa é principalmente uma pesquisa ligada aos agrônomos, para a gente entender com detalhe como é a parte de nutrição de plantas. E como são 3 estudantes de engenharia da computação, a gente tem essa carência de um agrônomo. Então, se a gente tiver esse dinheiro, a gente consegue estar contratando, né, alguém, fazendo pesquisa com um pessoal especializado para ter essa informação. E também a pesquisa econômica, para achar esses produtores, entrar em contato, ela já está se mostrando assim que precisa de gente para fazer. Ela é trabalhosa, certo? Então, a gente acredita que com esse valor, sim, a gente consegue escalar e entregar o produto do jeito que a gente quer. Já com a visão computacional, já com várias tarefas otimizadas, certo? Vocês já se inscreveram no Centelha? O Centelha a gente ainda não escreveu não, mas... A sua sorte é que meu braço não chega aí, porque eu queria que ele desse daqui. Não sei se vocês estão acompanhando, eu botei lá no grupo da incubadora algumas vezes. Você está falando de 50 mil para transformar em meio milhão. Certo. E dá para fazer isso com o Embrapa tranquilamente, o modelo permite isso. Mas o Centelha está, se não me engano, está 100 mil. É 70 de subsídio, mas tem as bolsas que chegam, acho que é 26 mil, somando os dois, passa de 100 mil. Não, 26 mil se fosse os valores da bolsa passado, mas eles vão aumentar. Por que não se inscreveram no Centelha? Já está aí, acho que há 15 dias, não, foi 5 de julho, tem quase um mês que foi lançado. Pois é, já vamos colocar na agenda já para urgente. É porque tá difícil conciliar também a questão da nossa startup com a gente na faculdade. Isso pra gente sempre foi uma dificuldade, ainda mais agora. Portugal era muito difícil, só que agora volta período, a gente começar a preocupar com as coisas de TCC, então tempo pra gente hoje está sendo difícil. Tem qual período? A gente tá no 7º. Os dois estão no 7º? Isso. Os 2 no 7º. E são 10? São 10. Tem mais um ano e meio aí. Isso. Um ano e meio. E a gente tem 10. Cara, vão ter aí umas oportunidades. O Centelha é uma grande oportunidade, vocês são... E a gente tá precisando, cara, de tipo, igual quando aconteceu o Replanta também, a gente teve isso, de um projeto de aceleração pra gente consolidar a ideia. Que tem os caras fazendo as perguntas, tem os caras dando pra gente material, então, tipo, é importante sim. E a gente vai com certeza tentar. O que eu ia comentar é que tem o Centelha que ajuda. Vocês participaram daquele Damprotec que era o Ideias? A gente participou há muito tempo atrás do Ideias, do Supera Park, e a gente participou do Intec também, que era Inspiratec. da Inspiratec. Vocês estão com o ecossistema à disposição e faça. Vai ter agora o Startup Campus. Já era para ter saído o edital, não saiu, acho que por questão burocrata e tá literalmente na iminência de acontecer, tá? Se não fosse... Me disseram que seria no começo dessa semana, mas tem ali que para no procurador, a gente nunca sabe como é que é, enfim, mas deve acontecer. E a questão é que é um edital para atrair startups para cá e manter boas ideias aqui. Ele tem lá umas exigências, a exigência que eu acho que é a mais forte é que o CNPJ tem que ser aberto em campus. Você já abriu o CNPJ? Não, a gente está estruturando ainda, Isso. De mas repente é mais uma captação. está muito próximo já. Acho que são R$ 2.500 de bolsa. Aí a equipe é avaliada, mas só tem uma pessoa que recebe a bolsa. E a empresa tem que ser aberta no município de Campos para gerar impostos para Campos, é uma política pública daqui. Sim. E por 18 meses. Quanto é que dá aí 2.500 vezes 18 meses? Uns 40 mil? Dá Já é até uma pouco graninha, mais. bicho. Dá próximo disso. É. Já é uma graninha boa. Se fosse 2.500 vezes 20, daria 50. 50. Aí dia 2 aí dá 45 mil. 35. Então já dá uma grana boa para você tirar o negócio. Recurso público para inovação costuma ter. Então, mesmo que vocês não tenham o apoio do investidor, anjo nesse caso, eu até falo, bicho, toma um café com o Igor, tenta conversar, bater um papo com o Hugo. É muito comum você falar, olha, gostei, mas dá uma avançada no negócio e depois conversa com a gente. Isso é muito comum. Isso. Chegou a acontecer isso? Que você falou que conversou com alguém, mas não falou exatamente qual foram os termos. Então, nessa primeira conversa,
A gente sabia que precisaria ali de alguns meses para evoluir, principalmente esse conhecimento de saber quem são e onde estão os produtores e entender como é que a gente entraria no mercado. Porque, até de acordo com essa pesquisa de Santa Catarina, a maior parte são pequenos produtores. Então a gente pensou assim, poxa, como é que o cara vai gastar essa grana com o nosso equipamento? Então a gente primeiro tem que mostrar para ele o seguinte, você vai economizar X aqui e com essa economia você consegue pagar o equipamento. Então a gente estava pensando na política, por exemplo... Quase com comodato. Exatamente. Um financiamento que encaixasse com aquilo que ele vai economizar para poder ele não ter um desequilíbrio nas contas. Foi basicamente, eles pediram pra gente uma pesquisa de mercado mais profunda, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente não tinha esses valores de, quanto que é o seu payback, a rentabilidade, Isso é muito importante. Quando a gente está desenvolvendo tecnologia, resolvi um problema. Uhum. Não. Para você realmente resolver um problema, é preciso resolver ele de forma sustentável, ou seja, de acordo com o meio ambiente, sem agredir o meio ambiente, que ele se pague e que ele seja socialmente responsável. É o que a gente chama de triple bottom line. Ele tem que ter esses 3 aspectos. Senão você não resolveu nada. Resolvi um problema, custa 15 bilhões. Você não resolveu o problema. Você tem uma coisa interessante, mas o problema não está resolvido. Sim. Igual nesse caso nosso, o que a gente está propondo de diminuição de energia elétrica, água e insumos, querendo ou não, a gente está diminuindo o impacto da produção de alimento vegetal, né? Porque o próprio insumo, ele precisa de ser transportado por diversas formas e tal. Então aquilo ali, além da mineração, tem a logística e tem toda a cadeia para chegar ao insumo. O tratamento da água em si também tem as suas complexidades, a energia, todos sabem, né? O custo da produção energética, o custo ambiental. Então a gente também atua nesse tripé sem, assim, de forma direta, né? Mesmo que não seja a intenção primária, seja essa, a gente acaba aí atuando no meio ambiente, na melhoria, né? E entrando agora um pouquinho no programa da incubadora, vocês entraram no programa de incubação, veio o edital de permuta do IFE, né? Ou seja, vocês trocam algum benefício para o IFE por receber o benefício da incubadora. Acho que, se não me engano, vocês estavam atuando nos eventos lá do Campus Bom Jesus, né? A gente fez a amostra do conhecimento do ano passado e a gente dá, assim, auxílio no LabFmaker, que é o que passa de cá. Exato, o FMaker, acho que foi o edital do Ganime, se eu não me engano. Foi o Ganime? Se não foi o Ganime, foi o CETEC, não lembro agora qual que foi o dele, especificamente. Mas vocês estão na incubadora. Como é que está sendo essa experiência? Como é que está sendo as consultorias? Tá todo mundo participando ou só um que participa? A gente, quase sempre, todo mundo que participa. A gente tem até mentoria amanhã com o mercado, se não me engano, com a Paula. Paula não é mercado não, Paula é comportamento empreendedor. Mercado ou é a Júlia ou é o Douglas? Com a Júlia. A Paula que ajudou a gente. Antes a gente tinha muita dúvida, tipo, a gente chegava na reunião para fazer as coisas da reunião. A gente não tinha antes. A Paula sugeriu pra gente fazer o seguinte, que a gente tá adotando agora, que é fazer um sketch do que a gente vai tratar na reunião e mandar antes pro mentor para ele já saber o que a gente vai fazer na reunião. E, assim, isso tá ajudando a gente pra caramba. Porque a gente já chega na reunião, olha, isso, tem que fazer isso, e rende muito mais do que rendia antes. E era sempre, a gente chegava na reunião, o que vocês fizeram? Tal coisa. Andou alguma coisa? Não andou? O que pode andar? O que pode melhorar? E fazendo isso, assim, agora tá fluindo bem mais. Bem mais. E com a gente no Brasil também agora vai ficar bem melhor pra... Porque 2/3 da equipe foram pra Portugal, né? Isso. Tava o Alisson, na verdade agora nós somos 3, o Marcelinho quitou, e ficou... Eu e a Everal tava lá, quem tava aqui era o Alisson, entendeu? Tocando sozinho. E andou muito pouco. É porque também na parte replanta, a gente não estava conseguindo monetizar o produto. A gente estava com essa dificuldade, certo? Então, se não monetizar, não tem produto. Então a gente estava tentando resolver de fato um problema que existe, um problema social, mas a gente não conseguiu transformar aquilo num negócio que desse no caminho que a gente tinha tomado. Então a gente resolveu migrar para essa área, né, de hidroponia, que também é uma área que resolve problemas ambientais e sociais também, e é uma área que a gente tem o conhecimento. E alguém está disposto a pagar pelo produto. Exatamente. Então a gente conseguiu combinar tudo, né?
O modelo de negócio de vocês vai se cair para qual? Porque quando vocês falaram que vão trabalhar com hidroponia, o que me surgiu na cabeça é que o cara não compra o dispositivo. O que eu vejo mais funcionar isso é comodato. O dispositivo é teu, você cobra uma mensalidade, sei lá qual que é o valor, olha, para ter aqui tudo no teu celular é, sei lá, R$ 100 por mês. E aí você entrega a tecnologia, vai lá, ó, R$ 100 por mês por 2 aparelhos, ou 200 por... Enfim, faz lá uma conta. E aí, como é que funciona isso? Sim, inicialmente, a gente não validou, mas a gente pensa o seguinte, existem controladoras no mercado parecidas com a nossa, mas que são... assim, a experiência com ela não é muito boa. A configuração, o feedback, alerta, segurança, enfim, não tem uma pesquisa por trás. Então, essas controladoras estão custando aí na faixa de 4 a 12 mil reais, certo? Com o levantamento primário que a gente fez, a gente consegue vender a nossa na faixa de 4 a 6 mil, certo? Então, os cálculos que a gente está tentando validar agora com os produtores é o seguinte, com uma controladora, o quanto você vai conseguir economizar? X. Então, a gente vai dividir o custo do equipamento em cima daquele valor próximo do que ele vai, e também tem a questão da mensalidade, certo? Então, quando ele terminar de pagar o equipamento, ele vai ter uma diminuição do custo inicial e vai ficar só com a questão da mensalidade. Então, hoje a gente tem que fazer a conta muito direitinha para ver o quanto que tem que ter um break-even, né? Ou seja, tem que retornar. Ou seja, quanto que você vai ter que vender para empatar e o quanto que você vai cobrar, né? Exatamente. A gente também tem assinatura de aplicativo. É isso que o investidor está querendo cobrar de vocês, né? Ou seja, essa maturidade de negócio. Exatamente. Para isso, a gente está entrando em contato. Essa semana mesmo a gente trabalhou bastante, tentamos vários contatos com produtores, já tivemos alguns retornos, certo? Justamente porque é um pouco complicado mesmo, mas a gente está tendo alguns retornos. E agora a gente vai passar em campo para entender melhor como é que funciona, para a gente ver o quanto ele pode pagar. Porque também tem a questão, ele vai pagar não só pela diminuição do custo, ele vai pagar para sexta, sábado, domingo, ele poder ir para a praia, ficar tranquilo. E a tecnologia monitora. A tecnologia está cuidando lá. Ele vai pagar para quê? Para quando ele for plantar o alface, ele não vai precisar de todo dia ficar vendo como está a temperatura, como está a umidade do ar e ficar ajustando os parâmetros lá. Isso na hidroponia é fundamental, né? É fundamental. E a questão da qualidade e também do tempo de entrega, se você for ajustando os parâmetros, você tem esse controle. Então, aí ele ganha dinheiro também. Você diminui o tempo total de produção, né? Se uma lavoura de alface entre plantar e colher levava, sei lá, 40 dias... Se você fizer uma agricultura de precisão, você consegue um pouco menos. Colher com 30 dias, o que aí são 10 dias que já começa uma nova. Exatamente. Os dados que eu falei são totalmente chutados, tá? Não sei se são 30 dias ou 40 dias. A gente também não tem esses dados com precisão, justamente por isso que a gente está buscando essa questão da pesquisa com os agrônomos, né? Uhum. A gente também não conhece isso a fundo, certo? Mas a gente sabe o seguinte, que dependendo da umidade e da temperatura do ar do dia, é necessário fazer ajustes nos parâmetros, por exemplo, de nutrição da água. Um dia muito quente, por exemplo, a nutrição da água ela tem que estar com a densidade menor, porque a planta ela evapora muito. Então, se ela tiver com uma nutrição ou a água tiver muito densa, ela meio que, entre aspas, ela entope os canais e a planta ela tem uma diminuição. Dá uma murchada. Dá uma murchada. Então, todo esse controle tem que ser feito. A nossa expectativa é o seguinte, que a gente, com o estudo agronômico, a gente vai ter uma tabela, digamos assim, de como é que aquilo tem que ser ajustado e o próprio equipamento ele vai fazer esse ajuste de forma automática, certo? O Luan ia comentar alguma coisa do aplicativo, como é que era? Cobrança no aplicativo, como é que é isso? Essa parte da automatização a gente pensa fazer uma assinatura para ela. Você tem um equipamento que funciona de forma autônoma, mas se você quiser que custaria uns 4, 5 mil reais. Isso. Se você quiser que ele atue de forma inteligente, porque a temperatura da sua estufa vai depender, vai variar, a sua altitude, tudo isso vai variar. Então, tornar isso inteligente seria mais interessante. E por conta disso, uma assinatura no aplicativo. Para você poder fazer um monitoramento remoto, ter os controles dos parâmetros, um dashboard, poder ver a evolução,
Tudo isso num aplicativo. Receber alerta, né? Sim. Aí tá 3 da manhã, dormindo, o celular toca, o que que é? O alface ligando. Que foi? Acabou a água, vem aqui ver. Entendeu? Por exemplo. É melhor ele ir do que perder a... Sim, claro, óbvio. Teve um projeto aqui há um tempo atrás que era de carcinicultura de precisão. Era muito parecido, só que era monitoramento de parâmetros de água. Eu lembro que você não produz camarão, você produz água. Porque eram 21 parâmetros da água que você tinha que monitorar. Você não monitorava o camarão, você monitorava a água que o camarão estava lá. Era temperatura, pH, turbidez, eram vários parâmetros. E era isso, quando o parâmetro começava a sair de uma faixa que você determinava, o sistema te mandava uma mensagem. O camarão te ligava às 3 da manhã aqui, ó, minha temperatura tá quente, vem aqui abrir a janela. Aí depois fizeram lá uma automatização para caiu a temperatura, aumentou a temperatura, abre a janela sozinho para circular mais ar. Enfim. E depois de participar do programa, uma coisa que eu queria saber de vocês é como é que foi o impacto no campus. Eu vi que o pessoal lá produziu uma matéria. Como é que foi essa repercussão? Sim, a gente teve a nota Ele que tá saiu, falando né? muito, mas você pode responder, tá? Tá, eu vou responder então pra ficar melhor. Fala aí, Lu. Cara, eu acho que deu um impacto no seguinte sentido. Muita gente conhecia a gente, conhecia o que a gente fazia, mas não tinha uma ideia clara do que a gente fazia. Então, além da notícia no portal do IF, muita gente, tipo, parentes, por exemplo, falou, caramba, vocês estão fazendo uma pesquisa dessa? Eu não sabia. Vocês precisam de dinheiro? Quanto que vocês precisam? O primeiro financiamento de uma startup de sucesso é esse dinheiro. É o dinheiro do pai, do primo, do amigo, às vezes até do contato. Pô, não sabia que sabe, mas eu tenho um contato de um produtor. Essa rede de celular, eles chamam de FF, como é que é? É Friends e Father. Não lembro, tem um F, assim, que é o financiamento amigável, digamos assim. Que bom, cara. Mas prossiga. Então, isso deu bastante impacto. Por exemplo, quem tá dando auxílio pra gente na agronomia é um primo meu. Eu nem sabia que era meu primo que tava dando auxílio pra gente na agronomia. Depois que, o Pedro Henrique, pô, é meu primo. Entendeu? Então, cara, isso ajudou pra caramba. A visibilidade, tipo, caramba, eles realmente estão fazendo um negócio, tá avançando, eles estão aparecendo num programa. Então, isso deu visibilidade. Deu notícia no IF, então também tem professores agora que estão ajudando a gente. Que antes era meio difícil, tipo, você chegar, tem um projetinho aqui que me ajuda a fazer tal coisa. Agora não, pô, eu tenho um projeto que tá incubado, você me ajuda a fazer tal coisa? Dá uma moral totalmente diferente pra pedir pro professor, tipo, igual a gente pediu para um dos professores ajudar a gente na questão dos contatos de produtores. Dê nomes, eu quero nomes. Professor Hilton tá ajudando a gente. Ah, o Wilton? É isso. Acabou de mandar uma mensagem aqui. Wilton é fantástico, gosto muito dele. Entendeu? Então, tipo, ajudou. E é isso. Muito bom. Algum professor que você queira botar o nome aqui na boca do sapo? Não, da boca do sapo deixa quieto. Deixa abaixo. Mas eu fico muito satisfeito que tem essa repercussão positiva no campus. Eu acredito muito no empreendedorismo. Quando a gente está ensinando... Quando eu estudava na graduação, eu falava, se você for um bom estudante, se tudo der certo, você for um bom aluno, você vai ter um bom emprego. O que é justo, é legal. Mas a gente tem que falar agora para os estudantes que, olha, se você for um bom aluno, tirar boas notas, você pode ter uma boa empresa, você pode fundar uma startup, você pode ser um gerador de emprego e gerar recursos. Então eu fico muito satisfeito que tenha esse impacto positivo no campus e que essa experiência de vocês inspirem novos. Que eu não sei como é que está lá a iniciativa da empresa Júnior dentro do campus na área de computação. Hilton também. Tá aí. Tá Eu ouço isso encabeçando. tem um bocado de tempo. Eu acho que já até começou a encabeçar o projeto já. A gente já estava escreveu e discutindo tal. sobre o contrato, né? Do Estatuto inicial. social, normalmente. Estatuto social, Isso já tá sendo discutido, tá vendo até bolsa pra alguém lá, já começou a encabeçar, então, tipo... Quem está liderando esse movimento lá? Hilton. Ailton de novo? Tá Inclusive, bom. ele teve agora Achei um que fomento... seria alguém da própria computação, a Iane. Não, o Hilton agora, ele teve hoje, agora há pouco saiu a notícia de que ele conseguiu um fomento lá da FAPERJ do PQFL, um programa de qualificação do leite, dos produtores de leite. Inclusive, Esse 2 projeto. bolsistas vão trabalhar nessa iniciativa aí para um projeto lá com a Cavil, certo? Parceria. Cavil é um grande parceiro. Um dos Isso. projetos que a gente começou, até mesmo, foi empreendedorismo, não é? A gente fez uma pesquisa de campo com eles e tal, questionáriozinho pra ver quais eram os problemas dos produtores de leite, e a gente viu que um grande problema era a comunicação da Cavil com os produtores. O pessoal reclama muito. Eu já estive lá algumas vezes e é tenso. Então, tipo, ajudou também a ter esse contato. Cara, deixa eu fazer aqui quase que um questionário. A gente acabou de falar de questionário. Quem é o mercado de vocês? Eu vou passar pelos 5 eixos do programa de incubação.
O mercado são os produtores de hidroponia, certo? De todo o país. O teu business to consumer e o consumer é o cara da hidroponia. É, o produtor, exatamente. Como é que vocês vão se relacionar com eles? A gente está montando uma lista de contatos e a maior parte a gente vai tentar enviar e-mails, certo? E WhatsApp. Majoritariamente Rio de Janeiro. Espírito Santo, que vocês estão na fronteira. Então, nós temos aqui Minas Gerais, na região ali do Arco de BH tem bastante produtores. Também no Espírito Santo tem região de Venda Nova, Domingos Martins. Também tem na região aqui de Friburgo. Tem bastante, você comentou. Tem bastante, certo? Então, Acho que a maioria das hortaliças do estado são produzidas aqui em Friburgo. Se eu não me engano, é por aí mesmo. Então, assim, alguns a gente está tentando ir no local e ter uma conversa, ter uma vivência, até para eles entenderem a nossa pesquisa e a gente entender as dificuldades deles. Quem é o consultor de vocês do eixo gestão? De gestão... Ou é o Guilherme ou é o Luiz Gustavo? Eu acho que é o Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo. E como é que está a operação de vocês? Como é que vocês vão colocar isso? Um cara contratou vocês, quer o negócio. Como é que vocês vão operar o negócio? Produzir o sensor, instalar o sensor? Sim, a gente está montando um projeto. Você vai deixar ele responder tudo mesmo? Vou. Ô, Luan, Tá bom, então. Não, pode tomar a frente, Luan. Tá, repete a pergunta Não, aí. mas olha só para deixar bastante claro que quando a gente vai falar de negócios, normalmente tem um cara que ele é mais de back-end, é o cara que é o escovador de bit, etc. E tem um cara que é o mais marqueteiro, que é o que fala melhor. Às vezes os dois têm competências técnicas, mas alguém tem que escolher e ser a cara da empresa e fazer as apresentações, fazer as reuniões de negócio. Às vezes ele abre mão de ser um grande técnico para ser um grande apresentador da empresa. Então isso é normal, tá? Eu estou aqui fazendo uma brincadeira, mas é normal alguém estar mais à frente e o outro está mais no back-end. O outro é o CTO, CEO, né? Mas enfim, como é que vai ser a operação? Tá, a operação está em referente a como é que a gente vai vender o nosso produto diretamente em questão de produção. Contratei vocês. Como Ok. é que a tecnologia vai chegar? Vocês fazem em Bom Jesus, mandam pelo correio, o cara instala sozinho? Ou vocês mandam alguém fazer instalação lá? A gente tem a ideia de vender também a possibilidade de instalação, porque ela não é uma instalação, pelo que a gente está validando, tão simples de ser feita. Então, precisa de ter algum conhecimento técnico, mas também vender o produto. Por quê? Só vender e entregar via correio mesmo, a pessoa instala. A parte da instalação é complicada. Não é impossível de uma pessoa ser feita sozinha. E seria como se ligar na tomada, colocar e inserir os produtos, validar. É porque é um processo complicado para uma pessoa sem conhecimento fazer. A gente não validou se o produtor, como ele já faz algo parecido, conseguiria fazer isso automaticamente. Mas tem questões, por exemplo, a visão computacional. A câmera tem que estar posicionada bem para o sistema funcionar bem. Então, são questões que a gente está tendo que estudar como essa operação vai funcionar. Mas a ideia é... Meio que em duas frentes, né, Luan? A gente está tentando pegar o maker, então a gente vai ter um passo a passo para o maker, e a gente também... E aquele cara que tem uma produção grande, ou que não quer, que não tem ali o know-how para aquilo, a gente também vai oferecer a consultoria para ele ir lá e implantar para ele. Pode terceirizar essa parte também, né? Arrumar alguém que está lá na região, instala isso aí. Arrumar um técnico de eletrônica lá que já faz instalação de câmeras de segurança. Entra na internet e faz uma parceria com esse cara. Ó, toda vez que você instalar uma câmera para mim, você tem tantos %. Também. E a questão que a gente está vendo ainda de como é que a gente vai produzir as caixinhas que são os módulos. Por enquanto a gente está produzindo nós mesmos lá, né? Tá no sketchbook do Alisson lá que ele fez. Mas a gente queria ver se a gente consegue também fazer algo mais profissional, de ter uma placa nossa mesmo, toda entalhada, com sensores presos. A questão também de operação. Esses sensores, eles têm data de validade, por assim dizer, eles têm um período de funcionamento. Então, um módulo de reinstalação para que o produtor vá lá, tipo, terminou o período de validade do sensor, precisa de trocar os sensores, ele compra, ele mesmo instala. Isso seria mais tranquilo de fazer. Então, a gente também está vendo esse quesito na operação. E, de resto, é o aplicativo, que aí funciona no Play Store, ele vai ter a conta mais dele, fácil, né? É o mais tranquilo de desenvolver. Vai, instala, coloca a continha dele, vai estar lá o sisteminha funcionando, ele coloca... A gente tem, né, um serverzinho feito numa Raspberry e joga para lá. Eu perguntei sobre o mercado, perguntei sobre a gestão, agora sobre o perfil empreendedorismo. Quais são as competências que vocês já têm e quais as que vocês não têm? E as que vocês não têm, como é que vocês querem adquirir? Já fizeram essa reflexão? Normalmente a Paula faz esse tipo de reflexão. Irei falar então sobre isso de novo. Nos quesitos eu acho que a gente
tem muito quesito técnico, mas o quesito empreendedor nosso... São ainda- bons engenheiros. São bons engenheiros, mas a gente ainda falta muita questão de ter o cara de marketing. Pra mim, eu também fico nervoso falando, o Alex fica nervoso falando, o Everaldo também fica nervoso falando. A gente não tem aquele cara que é, sei lá, O cara de pau. que vai lá, vai cutucar um cliente, vai, sabe, vender o produto e vai defender com carne e osso. A gente tenta, mas eu acho que falta um pouco da gente chegar nisso ainda. A gente nunca teve esse manejo de mercado, então, entender esses quesitos. Eu entendo um pouco, mas eu acho que ainda não é tudo. Tipo, os business, evaluation, quanto que vale, qual que é o seu payback, quanto que é o seu break-even, qual que é a sua rentabilidade, a taxa de comércio, enfim. Não temos esse arquétipo todo. A gente precisa de fazer isso, a gente precisa de entender melhor isso para Às entender. vezes você pegar um cara que nem é de computação, de administração, de marketing, nem sei se tem essa graduação lá em Bom Jesus. É fundamental, porque quando você tem uma competência, quando você precisa de uma competência que você não tem na equipe, tem lá 3 opções. Ou você desenvolve, vai fazer os cursos para isso e vai ter que abrir mão de um lado para o outro, né? Você menos técnico, você menos isso para colocar isso. Ou arruma um sócio que o tenha. É bacana, cara, eu preciso de um sócio aqui que vai entrar para fazer essa parte. Essa aqui eu faço. Onde eu sou bom, não preciso de nada. Agora, onde eu não sou, que eu preciso. Ou, que na minha opinião talvez seja o pior, é contratar alguém. E quando você contrata alguém, aquele cara ele não investe na empresa, né? Ele só quer pegar o salário e ir embora e se ele vai embora é um problema. Sim. Então, ou você desenvolve ou você arruma um sócio. E como é que está essa estratégia de conseguir o que vocês não têm? Por exemplo, na parte agronômica, igual a Alice falou que a gente precisa de uma pesquisa aprofundada nisso, a gente está pensando através do incentivo da Bolsa mesmo, contratar alguém para fazer essa pesquisa. Porque não é algo que vai estar ali repercutindo, a gente acredita, assim, depois que o produto estiver já finalizado. Mas caso a gente queira avançar, vai ser importante ter uma pessoa disso. Então a gente está pensando talvez em um sócio que seja dessa área, que entenda essa área da agronomia, para dar suporte para a gente. Principalmente porque não é uma área que a gente tem afinidade. A parte da computação, acho que a gente está bem equipado com a nossa equipe. A gente tem, assim, eu, Alisson, Everaldo, nós todos somos dev, a gente sabe aquela área, a gente sabe a parte de software e hardware, então a gente está conseguindo lidar. Marketing, a gente tinha o Marcelinho, mas o Marcelinho não está mais com a gente, então a gente acho que vai precisar de uma forma disso, porque, querendo ou não, os produtores, não é um público que está muito exposto, é um público que é difícil de você chegar até eles, porque eles ficam mais ou interior, ou estão mais fechados, são pequenos produtores, grandes produtores. Tem um cara que saiba conversar com esse público é fundamental. Que entenda eles. É igual a gente precisa. Se você chega lá bem arrumado, já não é nem bem servido, porque esse pessoal que trabalha com roça, eles sempre estão suados, porque eles trabalham pesados, sempre estão ali sujos de terra, porque estão ali. Normalmente tem até 2 roupas, né? Uma que ele vai para o campo para trabalhar e outra que ele fica com as outras atividades. Então, se chega muito almofadinha com cara de desenvolvedor, você nem é recebido. Então, tipo, a gente falta um cara de business para conversar com o investidor e que saiba falar a língua dele de startup, que é uma língua complicada, e de um cara que vá também no campo e consiga vender o produto para o produtor. Então, assim, nesses 2 quesitos a gente precisa de melhorar nessa área de empreendedorismo. Avançando nos 5 eixos, finanças, como é que estão? Já fizeram aí seu projeção de fluxo de caixa? Você já sabe mais ou menos quanto que vocês precisam vender para chegar no break-even? Quanto é que é o payback? A gente fica devendo essa porque a gente não tem o produto consolidado com os sensores que a gente precisa. Mas e vocês isso podem varia. fazer uns estudos. Sim. A gente tem o que, igual o Alisson falou agora, que a gente demoraria assim, uns 5 anos, não é? A gente fez uma estimativa assim, bem aproximada. Se a gente conseguir vender nos 2 primeiros anos 20 equipamentos por mês, certo? Imaginando que cada um desses equipamentos vai ter uma mensalidade agregada e com mais outras coisas que a gente foi colocando ali, negócios satélites, a gente consegue aí chegar com 4 anos, barrando aí na faixa de 1 milhão, mais ou menos, certo, por ano. É um bom faturamento. Uma coisa que eu duvido, não é que eu duvido, que eu teria curiosidade para olhar o número mais próximo, eu acho 4 mil no dispositivo muito caro. Eu não sei se você precisa de todos os sensores que vocês estão pensando. Por isso que é importante validar. Sim. Porque às vezes você abre mão de 2 ou 3 dados que são os mais caros. Eu lembro que talvez pegar o pHmetro era caro de você colocar, se não for o pHmetro é outro. Até a própria medição do pH ela é um desafio. Mas abrir mão de alguns para você começar o negócio. Porque o cara às vezes não vai ter 4 mil para colocar no dispositivo.
mas R$1.000 ele teria. Eu só não perguntei do tecnologia, que acho que é o que vocês têm mais habilidade, né? Você vê que o negócio não é só uma tecnologia, né? Tem a tecnologia, tem o finanças, o mercado, a gestão, que é a operação, agronomia, a parte da agronomia. É empreendedorismo. A agronomia vai ali também na questão da operação. Sim. Ainda na finanças é até uma task minha, porque nesses 5 anos que a gente está pensando, a gente vai ter ali 3, 4 fases de desenvolvimento, que é a fase da pesquisa, a fase de diversão, então pra mim tá com a planilha, já tô em andamento, já temos uma planilhinha em andamento de review e tal, que ela já calculou algumas coisas, mas ainda tem que passar para lá e bater lápis por lápis para ver se as contas estão fechando. Isso tô devendo ainda. Gente, estamos caminhando para o final, você vê que é bem rápido, a gente parece que não vai, mas é bem... Eu gosto disso que parece que 1 hora vai demorar para um caramba, mas não, a gente respira e é rapidinho. Queria que vocês falassem um pouquinho da finalização, do que... Para a gente terminar o programa, quais são os próximos passos? Quem quer encontrar vocês, como é que encontra? Se tem contato, Instagram ou LinkedIn? Como é que as pessoas... O que vocês querem e como é que as pessoas te encontram? Falem os dois. Vou falar então no primeiro momento, eu deixo o Alisson por falar depois. O que a gente quer agora, que a gente está fazendo o foco da pesquisa, mas a nossa ideia é finalizar a primeira versão do MPV de venda. A gente tem um contato de betinha, a gente quer ir lá e a gente quer falar, cara, deixa a gente colocar o nosso equipamento aqui pra gente fazer um teste. A gente quer a primeira validação em campo, pra gente ter esses dados, ver como é que funciona, até ver igual você falou, quais os parâmetros vão ser melhores para ser observados. Esse é o nosso foco agora, que é o que a gente tava trabalhando ontem, entendeu? E que a gente vai continuar. E a pesquisa, que a gente precisa para saber quais sensores são os melhores, os mais baratos, ter mais tempo de vida e tal, para poder fechar um produto legal também. Hoje, assim, encontrar um agrônomo que tem esse perfil de que eu gosto da nutrição de plantas e eu tenho facilidade de conversar com o pessoal do campo. Seria muito importante para a gente achar esse cara que quisesse fazer uma parceria com a gente e também ter essa abertura do pessoal do campo de estar nos recebendo e estar falando, olha, cara, a nossa dificuldade é essa daqui. Entendeu? Então, tipo assim, só deles falarem a dificuldade deles pra gente no trato já vai estar ajudando muito. E também aqueles que quiserem estar com a gente fazendo a parceria para testar o equipamento, isso aí seria muito importante pra gente. Hoje o que a gente está procurando mais é nessa pegada aí. E quem está assistindo a gente, como é que encontra vocês? plantai@bji.com, né? A gente tem um e-mail, tá até na apresentação do nosso pitch lá, que é o plantai@bji.gmail.com. Plantai, então o A repete, né? Isso. Plantai, Não, plantai.bji. BJG. Plantai, BJI de Bom Jesus de Itabapoana. Então, plantai.bji, gmail.com. É isso aí. Já tá com algum Instagram? Ainda não. Aí o marketing falhando. Tem que começar a botar essas coisas. Tem que se expor para ser visto. Sim. A gente falta uma pessoa de marketing, como né? Poder fazer divulgação. Tem que prospectar essas parcerias que são fundamentais. Você tem noção da nossa dificuldade em marketing? A gente está tendo dificuldade para montar um panfleto para a gente poder chegar no produtor para apresentar a ideia ou divulgar esse panfleto para o produtor ter o panfleto. A gente está tendo dificuldade para montar isso, entendeu? Tem um panfletinho assim que ele abre, a gente está até esquematizando isso para falar assim, ter pelo menos uma versão da ideia, caso ele queira comunicar com a gente ou entrar em contato com a gente. Entendeu? Entendi. Até nisso é difícil. Também pelo faz isso, IFE. não faz? Sim. Sim, a gente quer. Gente, vou precisar encerrar o programa. Muito obrigado pela conversa. Esse vai ficar disponível no YouTube que estão assistindo a gente, vai passar na rede da J3 News e vai ser reprisado algumas vezes. Eu espero que essa visibilidade seja muito bacana para vocês e desejo todo sucesso do mundo. Esse foi o podcast Negócio Fechado com a Plantai, que apresentou aí sua tecnologia para monitoramento da hidroponia, e sempre temos programas inéditos às segundas-feiras, 20 horas, e o podcast vai às quartas-feiras, 19 horas. Até a próxima!